meu primeiro jorei, meu primeiro milagre, né, foi estando em família. Meu filho menor foi andar de bicicleta com meu sobrinho. E a bicicleta desceu da calçada para a rua. E ele bateu e rasgou aqui embaixo do nariz com o lábio, né? E toda a família ficou realmente muito apavorada, né? E logo queriam levar ele para o hospital. E tudo aquilo veio na minha mente que ele iria ficar com um defeito. Então eu peguei meu filho, coloquei em cima da mesa e comecei a ministrar jorei. E falei para o Meixo Sama, né? Meixo Sama, agora nós temos que mostrar a sua força, a sua luz. Foi quando, depois de meia hora, parou de sangrar. Depois de 3 dias, só apareceu a casquinha, né? E realmente estava cicatrizado. Então eu mostrei para todos, né, que jorei é a parte fantástica para que possa assim, resolver qualquer tipo de problema, seja doença, miséria ou conflito. Eu quero compartilhar uma experiência muito significativa, que foi o início, né, da purificação da Vanusa Rocha no nosso Jorei Center. Ela começou com os nódulos, né, no fígado, que já simbolizavam que era um câncer, e depois, mais para frente, que começou com os nódulos no intestino. Eu lembro até hoje, era um domingo, eu fui para o horário de visita, né? A médica do plantão me perguntou o que eu era delas, e eu falei que era o ministro sacerdote da igreja, e ela foi muito fria, mas muito objetiva. Ela falou assim, então vocês podem cuidar, podem aproveitar esse período com ela, porque nós abrimos e precisamos fechar, porque o tumor dela não tem o que ser feito e a gente estima que ela tenha mais 3 meses de vida. Imaginem eu, né, para falar isso para toda a família, para a nossa comunidade messiânica de São Mateus. Então, sem dúvida, fui buscar orientação com o meu superior na época, que era um ministro que ficava aqui na igreja Tatuapé, na qualidade de coordenador, e ele que era o responsável de me acompanhar lá em São Mateus. E buscando orientação, recebendo jorei com ele, ele pegou para mim e leu num livro um salmo de Meixo Sama, onde estava escrito: eu salvo o homem que salva outro homem. E ele falou para mim muito claramente, ele falou: Diego, é isso que a Vanusa precisa praticar. A partir de agora, então que esses 3 meses sejam, né, os meses mais intensos e que ela consiga salvar outras pessoas. Essa é a missão que Meixo Sama coloca. Mas para Deus e Meixo Sama, né, não existe o impossível. Então a gente juntou e começamos realmente a desenvolver, né, as reuniões de jorei, porque a grande tarefa era encaminhamento. Então a gente precisava encaminhar pessoas, salvar vidas, né, e cuidar de pessoas. Então foi assim, um ano de muita dedicação, né? Então não tínhamos feriado, não tínhamos domingo, e a gente com a equipe, né? Então a gente fazia as reuniões de jorei nos lares, final de semana, e durante a semana era, né, igreja, sede, Jorei Center. E nesse trabalho, no primeiro ano, a gente encaminhou mais de 100 pessoas, né? Então foram assim, foram muito intensos, mas com muita alegria. Tivemos assim, várias experiências, né? E depois, segundo ano, continuou, né? Foram também mais de 100 encaminhamentos. E o interessante é que a Vanusa, né, quando encaminhou 50 membros direto ela, a purificação ela começou a mudar, né, começou a aliviar mais. E quando ela completou os 100 encaminhamentos diretos, né, a purificação ela cessou. Então, no total foram 129 encaminhamentos que ela participou, né? E assim, durante todos esses praticamente 6 anos, né, que eu dediquei ao Jorei Center São Mateus, entre responsáveis de
responsável de Jorei Center e assistente de ministro, né? Então, quando eu recebi a nova tarefa, né, a transferência para o Jorei Center Jardim Planalto, logo em seguida veio, né, a notícia que ela estava curada, né, que ela não tinha mais nada. Então essa foi uma das experiências mais relevantes, né, que eu acompanhei e que vivenciei durante um tempo de ministra. Será que... Gostaria de contar uma experiência, compartilhar com os senhores, que fez total diferença na minha dedicação também como ministro do Jorei Center São Mateus, vivenciada com uma membro que depois se tornou meu braço direito. Então, lembro como se fosse hoje, era um domingo e eu estava num show, num desses estádios grandes, junto com minha esposa e alguns amigos, quando recebi uma ligação, que ela havia infartado. Na volta desse concurso, ela parou no posto de gasolina e nesse posto de gasolina ela falou para a moça da loja de conveniências, onde ela parou ali o carro, falou: olha, liga para o meu marido que eu estou infartando. E deitou no chão e aí foram alguns minutos, para que fossem chamado o resgate. O marido também veio e aí ela foi internada. E quando eu fui comunicado, tinha acabado de começar o show, Foi o início do show e eu falei para minha esposa: eu estou indo embora. Ela falou: por quê? Eu falei: a missionária que eu estou cuidando, ela infartou e está indo para o hospital e eu vou acompanhar. E aí minha esposa, sempre muito solícita, veio junto comigo, E aí começou uma jornada, onde eu dei assistência de Jorei, cuidei, acompanhei todo o processo, onde a recuperação foi muito rápida, muito eficaz, mas Meixo Sama deixou para ela, ainda algumas lembranças da sua purificação, Então ela começou a ter crises, de angina e dores, que não eram constantes, mas quando vinha causava bastante incômodo. E eu falava sempre para ela, eu acho que o mundo espiritual tem um plano diferente do que aquele que você havia traçado. Não sou eu não, viu? E ela muito obediente, sempre se empenhando, às vezes reclamava um pouco, mas logo eu trazia ela também para a necessidade dessa evolução espiritual. E para pessoas que vêm da área médica, como é a formação dela, foi bastante difícil também compreender o processo de purificação, principalmente com relação aos medicamentos. Ela falava assim: eu mesmo que aplicava os medicamentos, eu mesmo que orientava os medicamentos, e agora me vejo reaprendendo tudo através do que Meixo Sama ensina. Era muito difícil, mas juntos nós estudamos, lemos, acompanhamos, e eu via que ela crescia cada dia também. Todas essas dificuldades eu acho que foram também uma força propulsora, uma força motora para que ela pudesse desenvolver a obra divina numa força e numa expectativa assim que muitas pessoas ficaram muito assustadas, porque ela começou a acompanhar pessoas, começou a encaminhar pessoas, coisas que membros já de muitos e muitos anos tinham muita dificuldade de fazer. Então parece que Meixo Sama começou a confiar nessa dedicante e começou a dar a ela também as ferramentas necessárias para que pudesse ser formada, que pudesse ganhar essa confiança do mundo espiritual para acompanhar os seus descendentes.
Então tudo isso aconteceu numa velocidade muito grande, né? Tudo começou a se encaixar, tudo começou a ganhar forma, os milagres eram constantes, as experiências de fé eram muito incisivas, muito assertivas, né? Até o ponto que ela mesma reconhecia. Agora eu entendo porque Meixo Sama me deixou com uma dor que não dá todo dia, mas quando ela vem, ela me incomoda, que é para eu lembrar sempre do milagre que eu recebi, porque todos os parentes, né, que tiveram a mesma patologia, né, ou seja, que infartaram, os tios, né, nenhum deles sobreviveu para contar a história. Ela foi a única da família, uma família que tem um histórico muito grande de infartos, que conseguiu receber uma nova oportunidade para que pudesse desenvolver a sua missão. Então ela começou a reconhecer, né, esse milagre que existiu na vida dela e começou a ver a força espiritual que se manifestava através de suas atitudes e através dos seus acompanhamentos.